Olá, a ideia é fazer uma palestra sobre a nossa atividade artística, mas eu achei melhor optar por fazer uma palestra sobre a atividade artística da produtora Vada Bordo, da Helena, que encampou esse projeto e sugeriu esse projeto. Então, eu acho importante falar primeiro, rapidamente, da minha trajetória de palhaço. Então, eu sou dos Palapatões há mais de 30 anos, quase 32 anos, e Helena é minha companheira, então, de uns 20 anos para cá. Então, acompanhou muitas coisas dos Palapatões também. Ela já tinha feito série Helena, já tinha uma carreira artística também. E é claro que essa troca de influências acabou, de alguma maneira, trazendo ela um pouco para o universo do palhaço. E aí, no primeiro espetáculo que a companhia Fada Bordo faz, e justamente é um espetáculo baseado num livro inédito do Fellini, um roteiro que ele nunca quis filmar. Helena fala um pouco mais sobre isso. E ali nesse espetáculo, ela chamou Pedro Granato para dirigir, e tinha o Federal, grande palhaço, o Hélio Magalhães, grande palhaço, Bete Dorgan, grande palhaça, Carla Candioto, companheira também de trajetória artística da Helena, grande palhaço. Então, a gente vai focar um pouco nessa companhia, vai dar bordo, cujo segundo espetáculo é justamente o mundo de Andert Wasser, que nós estamos aqui então para completar essa circulação do PROAC. A última etapa dela é fazer essa palestra e disponibilizar então para você conhecer um pouco mais do mundo do Vander Wasser, do espetáculo e da companhia Vai dar Bordo. Sim, obrigada, Raul. A gente, na verdade, complementando o que o Raul traz, a gente daqui, nós fomos contemplados com um edital para poder circular com o espetáculo. E isso é maravilhoso, eu acho que isso é importantíssimo nesse sentido de democratizar o acesso, né? Então, a gente faz o espetáculo em São Paulo e recebe essa verba, e com essa verba a gente conseguiu para 6 cidades, né? E a gente entende que foi um sucesso a nossa circulação, quase com todas as casas lotadas, graças à gratuidade, né, do evento, que é graças ao edital. E aí uma das linhas, eu acho importante a gente contar da onde a gente vem, né? Então a gente está aqui para contar um pouquinho a história da companhia e é muito bom assim pensar. Eu tenho quase 20 anos a menos que o Raul, e a gente está junto como companheiro na vida e companheiro nesse espetáculo, né, no Handelsbase. E da importância de você poder, eu acho que é muito legal a gente honrar também o conhecimento, né? Então, a Vada Bordo nasce depois de um tempo que eu convivi muito com os parlapatões, vendo o dia a dia da produção, o empreendedorismo, né, dele, do Hugo e dos produtores também que fazem parte, né, que fizeram parte da história do Parlapatões, inclusive uma das produtoras é a Érica, que também está com a gente nesse projeto, né, fazendo uma parte importante de troca com a secretaria. Então, e a importância da gente perceber que para você produzir, você precisa ter um know-how, né? Então, você precisa entender como você faz um projeto, como você faz para escrever um orçamento. Então, eu devo muito da nossa experiência da Vada Bordo a essa experiência dos Parlapatões, que a gente foi assimilando, né? Então, isso é uma parte, né? Como se a gente pudesse pensar que nós somos, né? A gente está aqui, tem as pétalas, né? Então, uma pétala é a parte da produção, importantíssima. E a outra, eu acho que mais importante ainda, ou se não, né, enfim, fica num peso bem parecido, que é do artístico. Então, toda essa relação que eu pude ter, tanto com o Parlapatões, né, com essa proximidade, e mais profundamente com o Le Plat du Jour, que foi uma companhia que me convidou, onde eu pude ter 10 anos atuando, indo para muitos céus, indo para muitos Sescs, indo para muito teatro no interior, que às vezes você fala, meu Deus, e aí às vezes a gente vai fazer peça em teatro que está fazendo pela primeira vez, né? Então essa experiência faz nascer a minha necessidade de ter um que eu chamo de... Porque, assim, companhia é uma coisa que você tem com outras pessoas, né? Então, como pode dizer a minha companhia? Eu acho que não existe isso, né? A Vada Bordo, ela nasce como uma companhia com muitos artistas convidados, né? E eu estou apenas encampando isso, né? Fazendo nascer, mas ela sempre vem com a companhia de grandes profissionais, né? Como o Raul já citou, que foi a nossa primeira peça, que é o... Il Viaggio di Gemastorna, inspirado num roteiro inédito do Fellini. Depois vem o Hundertwasser, depois vem o Pássaro, o Peso do Pássaro Morto. E agora nós estamos produzindo um novo espetáculo. Antes de passar a palavra para o Raul, que eu quero que ele fale também, eu gostaria de dizer que
a companhia ela sempre teve um desejo de criar espetáculos com a mistura de linguagens, com o objetivo de novas dramaturgias, né? Então, a gente acaba sempre tendo um grande trânsito entre a literatura, então, e também as artes plásticas, o cinema, o audiovisual, né? Nas nossas escolhas, isso está na forma e no conteúdo também. Acho importante ressaltar o seguinte: o Brasil, a tradição do teatro é muito comum você ter companhias, né, que deem conta da criação artística desses artistas. Então, desde do TBC, quando o mesmo Rio de Janeiro, o Teatro dos Quatro, então a Fernanda Montenegro com o marido, com o Fernando e outros artistas fizeram então a companhia deles lá. A própria Dulcina fez o teatro também dela. Eu acho que a Bibi Ferreira também sempre encampou suas produções, né, a partir da experiência com o próprio pai dela. Então, Antônio Fagundes teve a companhia estável de repertório durante muito tempo. Então, para você que está iniciando no teatro, que tem vontades artísticas, a gente é um país ainda que ainda não existe a figura tão... Existe um outro produtor teatral, mas que produzem coisas muito específicas, ou um musical, ou quer trabalhar com a estrela. Então, é legal, quando você tem uma vontade artística, o fato da Helena criar a companhia dela permite que, então, as ideias dela, os projetos dela, fiquem com a cara dela. Então, é uma vantagem você criar a sua própria companhia, entendendo os meios de produção. O Brasil é um país que depende de editais, depende muito de SESCs para contratar, depende das instâncias de poder a nível municipal, estadual e federal. É claro que o municipal, leis de incentivo, são bem legais, você tem que então pesquisar isso, ou através de uma cooperativa paulista de teatro, que pode ser a tua pessoa jurídica, ou você abrir a sua própria empresa. E hoje em dia é muito fácil ter acesso à informação através desses editais, estão sempre disponibilizados na internet, né? Aí tem a instância estadual, da qual esse projeto aqui é fruto, né? O PROAC é uma de circulação pelas cidades do interior de São Paulo, e a nível federal, que aí tem Rouanet, ainda acho que é precário no Brasil, tem que crescer muito essa coisa da circulação nacional. Ainda tem, antigamente tinha o projeto Mambembe, não tem mais o projeto Mambembe. O SESC faz uma circulação nacional, que é o palco giratório, que é maravilhosa, mas também é pontual e atende, na verdade, 30 ou 40 grupos por ano, que é muito pouco, né, para circular. Então, falta até uma pressão da classe artística para que as políticas federais de circulação se ampliem. E, nesse sentido, você estabelecer uma companhia, e eu digo, a Vadabordo, ela começa agora, então, ter um nome no mercado, porque já está fazendo o seu quarto espetáculo. O espetáculo, o quarto, é baseado de novo na literatura, vai ser inspirado no livro da Rita Carelli, chamado Terra Preta. Então, quer dizer, nesse momento de inserção nesse mercado, vamos chamar de mercado do teatro, é mais fácil, já fiz, tem uma trajetória. Então, ao você abrir uma companhia e começar pequeno, você vai acumulando uma trajetória. Então, é lógico, o primeiro espetáculo, a viagem do Mastorna, já deu uma cara. Pô, legal, Pedro Granato, Beto Dorgan, o Ege, pô, legal, juntou umas pessoas legais. Trilha bonita, cenário lindo. Aí fez o segundo, Rander Vassa, com o Raul Barreto, que legal, uma parceria aí, um Parapatão e tal. Aí na pandemia, naquele momento de estresse absoluto, a inquietação artística dela, ela no meio do mato, que resolveu criar um espetáculo à distância, e então pegou o livro da Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto, chamou o Nelson Baskerville, topou essa empreitada, né, de fazer um espetáculo, era quase que um vídeo, usando o cenário onde a gente estava aqui no interior, e foi fazendo então esse espetáculo online, que depois virou então um espetáculo para fazer em teatro também, o terceiro espetáculo, com grande sucesso também de crítica e de público, uma escolha boa de uma artista também que vendia muito livros, né, a Aline Bem. Então, nas suas escolhas também saber disso, olha, juntar uma literatura que também tem já uma entrada na sociedade vai facilitar para que esse projeto, primeiro, tenha público e também seja aprovado pelas instâncias de cultura, né? Que é sempre uma luta muito grande. Então, ao fundar a sua própria companhia, você acaba sendo dono um pouco da tua estética, né? Quando você é contratado de um produtor, vai vir um pouco também a estética daquele produtor. Então, você sabendo, tendo noções bem definidas do que você quer, você vai chamar um produtor específico para atender a esse desejo teu, né? E a mesma coisa com os outros criadores. Então, trilha sonora, a Vadabordo costuma trabalhar muito com o Marcelo Pellegrini, que entende a linguagem. Ele já trabalhou no Prato do Júlio, então é um cara que já trabalhou com os Palapatões também, então é um cara que conhece muito esse fazer teatral.
Então, é um cara que contribui muito. A mesma coisa em relação à iluminação, aos parceiros que vão fazer cenografia, figurino, você então, ao ter sua própria produtora, você consegue direcionar a tua criação artística mais de acordo com a tua estética. E eu acho interessante também uma reflexão aqui, que é, assim, quando nós somos jovens, a gente tem muito esse desejo individual mesmo, né, que move, eu quero fazer teatro, eu quero ser atriz, e tem algo que tem uma certa, eu vou dizer assim, uma palavra até pesada, assim, uma certa vaidade nisso, assim, né, porque... E aí você vai percebendo que esse glamour, ele é um glamour muito relativo, assim, até porque o teatro, ele é uma atividade que, se você consegue ter bons professores, bons mestres, estar numa boa escola, que eu tive esse privilégio, que eu estudei no Célia Helena, e sempre foi algo que a Lígia Cortez sempre colocou muito e coloca até hoje nos alunos, que é essa importância do coletivo. Né? Então, aos poucos, a gente vai entendendo o que te move, né? Então, eu lembro das aulas do Marco Antônio Rodrigues, e é isso, assim, porque ele falava, vocês têm que todos os dias se perguntar, por que você está entrando ali, né? Então, por que você está querendo fazer esse trabalho, né? Quem veio antes que realmente te inspira, né? Então, esse movimento, assim, né? Então, a gente está vindo de um ano que a gente perde o Zé Celso, a gente... vai sentindo que nossos alicerces, a gente vai se perguntando, né, de onde viemos, para onde vamos, assim, em que ponto nós estamos e como nós podemos contribuir, né? Então, eu tenho dito muito isso, assim, às vezes eu falo respondendo essa provocação dos meus mestres, né? Por que eu estou fazendo isso? E eu acho que tem uma coisa importante que é essa entender hoje, assim, algo que realmente me empodera e que eu acho que é onde eu consigo, dentro da Avada a Bordo, dar um salto mesmo, foi nessa apropriação de ser mulher, né? E ser mulher, e às vezes a gente precisa reafirmar muito o nosso espaço nessa estrutura que a gente vive, né? Então, para a gente ser legitimada, a gente precisa dos outros sempre, né? E que horas que o nosso fato da nossa ancestralidade, da nossa, desse ser mulher, do nosso saber. Por exemplo, eu vou fazer um espetáculo agora que a temática é indígena. E o fato de eu ser branca, ter um aspecto bastante europeu, porque eu tenho consciência, ter uma vida onde tive momentos de altos e baixos com a minha família, mas eu me considero uma pessoa hoje de classe média e com muitos privilégios. Eu sinto que o fato de eu ter uma mãe que cresceu num ambiente de... Minha mãe, ela tem uma questão que na família dela, ela sofreu muito preconceito. Minha mãe, quando estava comigo, quando eu era pequena, ela perguntava se ela era minha babá. Minha mãe, ela é muito cabocla, assim, né? E ela mesma, hoje, me pergunta, assim, será que, de alguma maneira, eu sou filha mesmo da minha família? Então, assim, filha, você quer escrever essa minha história? Então, por que eu estou trazendo isso, né? Até que ponto nós aqui temos que abrir mão desse protagonismo, né? Então, o fato de... Eu tenho muito cuidado quando eu digo, a minha companhia, a minha produtora, a minha trajetória, porque, no fundo, eu sinto que o momento pede que nós estejamos mais a serviço de histórias, né? Então, isso mexe nas nossas escolhas. Por exemplo, eu nunca passei por um momento de abuso extremo, né? Como mulher, já passei por muitos abusos e por muitas situações muito próximas de violências muito grandes, mas eu nunca fui estuprada, né? Então, o fato de contar uma história onde uma mulher sofre silenciamento, estupro, violência na adolescência, maternidade solo, isso, de alguma maneira, traz uma reflexão, né, como artista e como ser humano, que é impossível não continuar na próxima escolha sem ter tem sido afetado profundamente por isso, né? Então, o fato de escolher um espetáculo onde a temática é indígena, que é o próximo espetáculo da companhia, o próximo espetáculo traz essa questão do ambiente, né, do perigo que a gente vive, do perigo de uma geração que não consegue
se sensibilizar pela questão ambiental, porque parece que isso não toca o mundo, é uma coisa absurdamente esquisita, como não move as pessoas, é bem aquela metáfora do meteoro tá caindo e as pessoas ficam olhando e não acreditando, né? Então, como Krenak fala, né, nós estamos dentro de uma montanha russa rumo ao precipício, e aí como se nada nos afetasse, né? Então, o fato de nesse momento dessa trajetória, né, na trajetória da companhia, né, vindo, uma vontade de fazer teatro, vamos fazer um espetáculo que tem as raízes até italianas, que também está no meu sangue, né? Então, essa possibilidade de fazer escolhas, eu acho que nos empodera, sabe? Eu comecei a minha fala falando sobre o que nos empodera, né? Se vai que uma mulher está ouvindo isso, né? Vai atrás das suas ancestralidades, vai atrás das suas raízes, né? E entende que você não precisa ser o protagonista também. É esse momento que eu estou agora. Eu estou entendendo que... porque tem uma vontade, toda vez que a gente vai para o palco, a gente quer estar ali, é um momento de extravasar, de você explorar a sua alma, de você expandir a sua existência, né? Mas que este não pode ser o principal motor para você fazer teatro, na minha opinião, assim. Ainda que isso seja, às vezes, bastante provocador para nós mesmos, né? Como diz o Marcão, ele falava sobre uma arrogância santa, né? A partir do momento que você está ali, você honra aquele lugar, você ocupa seu espaço e você também entende que ele não é seu. Você ocupou aquele espaço por aquele tempo, né? Então, eu entendo o teatro como esse lugar sagrado mesmo, né? Onde... Mas a gente precisa entender o que nos empodera como mulheres, assim. Então, também eu sinto que eu ter um lugar onde eu posso opinar, eu posso dar início, eu posso fazer nascer. Eu digo eu no sentido mais profundo da minha essência, assim, não da vaidade, mas de empoderar, não só me empoderar, né? Então, eu sinto que você poder ter uma companhia é esse lugar também, de entender hoje, né? Então, se você for uma mulher preta que está ouvindo, o que te empodera é você ser uma mulher preta. Se você é uma mulher LGBT, ou se você é um homem, se você você entendeu onde... Eu falo isso para o Raul. O Raul, ele tem mais de 60 anos, né? E essa questão do etarismo, isso empodera, porque são questões que precisam ser ditas, contadas. Lógico, cada um tem que encontrar o que quer dizer, o que precisa ser dito. Mas tem alguns temas que são muito importantes, assim, que não podem passar batido do nosso olhar aqui. Porque é isso, nós vivemos num ambiente assim que a gente vai sendo afetado por tudo isso, né? Então, é um momento mais auspicioso do Brasil, é um momento mais auspicioso da cultura. Mas e aí então? E agora? Né? O que a gente vai fazer com essa onda, né? Como a gente vai abrir a nossa escuta, né? No sentido de ser os canalizadores, né? Que nem numa aldeia, né? Ser os canalizadores do que precisa ser dito, né? E não entender que nós somos... precisamos estar no centro, e sim o que nós fazemos pode estar ali, né? E nós estarmos a serviço, né? Então, eu sinto que o teatro, ele convida isso, assim, né? O que você acha disso, Raul? Desse empoderamento que a arte traz para a vida, né? Porque a arte é o último... O Janot, outro dia, ele mora na nossa rua, né? O grande mestre Antônio Janot, o Januzeli, ele falou assim, o teatro é uma maneira, a arte é o que nos salva, assim. Ele falou isso de uma maneira até mais bonita, que talvez até lembre até o final da conversa, mas a gente tem que entender isso, assim, de uma maneira muito, muito íntima mesmo, de como estar a serviço, assim, desse tempo. O tempo, de que o tempo é arte, assim, né? Se a gente conseguir materializar mais tudo isso, todas as lutas, os discursos, e de realmente ser ação mesmo, e ser uma ação artística, né? Então, a preservação da floresta ser arte, a gente conseguir que mais pessoas se sensibilizem com o que é realmente importante para a nossa sobrevivência nesse momento, né? Falei bastante, falo assim. Não, dentro dessa ideia, então, um pouco, a ideia do coletivo, né, que é um dos objetivos, então, em São Paulo, depois que o coletivo teatrais criaram a lei de incentivo à cultura, que é a lei de fomento, muitos coletivos surgiram e graças
aos deuses do teatro, esses coletivos eles saíram daquele eixo restrito, né, da região central de São Paulo, e você hoje, então, olhando, e a SP Escola de Teatro, através do seu selo Lúcias, que é um selo que publica livros, publicou o livro do teatro de grupo no estado de São Paulo. Primeiro na cidade de São Paulo e agora vai lançar, então, o teatro de grupo no estado de São Paulo. É maravilhoso constatar como proliferou mesmo, sabe? E acho que, de alguma maneira, esse exemplo da lei de fomento devia ser seguido por todos os... É uma lei, então, municipal. Então, o município de São Paulo explodiu a quantidade de coletivos teatrais. De alguma maneira, isso contaminou a cidade do interior também. Então, essa contaminação, até para aumentar e para que essa expressão do teatro artístico, de uma maneira de tratar a realidade com olhos artísticos, com o intuito de modificar e transformar um pouco nossos valores, né, para que o mundo possa construir, pelo menos utopicamente, um mundo melhor. Eu acho que a ideia dos coletivos teatrais ajuda muito, porque acaba sendo isso, né? Tem sempre uma liderança, mas tem sempre pessoas que vão agregar em torno daquela ideia. A própria SP Escola de Teatro é um pouco isso também. São coletivos teatrais, então, o Sátiros, Parlapatões, Teatro da Vertigem. De alguma maneira, essas pessoas foram se reunindo, a Marici Salomão, dramaturga crítica, então foram criando a Escola dos Sonhos, então, com ideias diferentes, né? Mas algumas coisas nos uniam, talvez no campo ético, né, para criar uma Escola dos Sonhos. E essa ideia vingou, e isso também é outro lugar de emancipação e erradicação de toda essa cultura teatral pelo Brasil inteiro, né? Então, isso é muito importante. Então, pensem nisso mesmo, que um coletivo ele é mais forte do que você sozinho tentando ser um ator de um mercado que é praticamente inexistente, porque fazer arte no Brasil ainda não está naquele lugar das profissões que, né, antigamente vocês conheciam, não, médico, engenheiro, advogado, arquiteto. O teatro não está nesse lugar, né, porque a sobrevivência financeira dentro dele vai ser sempre precária, porque ainda é uma arte pouco valorizada, né, muito artesanal ainda. Então, por isso que a gente se fortalece quando consegue reunir outras pessoas que comunguem com a gente esse pensamento do teatro, né? E dentro disso, olhando um pouco até, como a ideia fala de trajetória, né? E o Hundertwasser é um espetáculo que a gente está fazendo aqui, que justamente fala de um artista que ele é precursor nessa ideia contemporânea, que agora é muito comum, da preservação da natureza. Ele, em 1980, já falava de uma privada seca, da gente não desperdiçar uma água que é tratada, da Sabesp, para pegar o nosso cocô e jogar, sujar um rio a 10 quilômetros da sua casa. Ele já falava que o nosso cocô, ele fez o manifesto da merda, que é um manifesto onde dizia que cocô vale ouro, o teu cocô é adubo das tuas plantas. Então, veja bem, eu, há uns 25 anos atrás, ganhei da Yara Janra, uma grande atriz também, companheira de estrada, um livrinho, né? Ela era fã do Hundertwasser, artista plástico, e aqueles conceitos todos já estavam ali na arte dele, né? Da arquitetura, o médico da arquitetura, o conceito de devolver para a natureza o que você rouba dela. Então, quando a gente pensou, quando a Helena era sabendo da minha paixão pela obra do Hundertwasser, foi dentro da cabeça dela, imaginando e foi fermentando isso. E eu só quietinho lá, continuando os palapatões da minha trajetória. Ali é muito trabalho, né? A gente, em 30 anos, criou 64 espetáculos, então é uma criação absurda, praticamente 2 espetáculos por ano. E tinha ano que a gente circulava com esses espetáculos, chegamos a fazer 380 espetáculos num ano só. Ainda, felizmente, para a minha idade, esse número caiu um pouco. Hoje em dia a gente faz em média, vamos dizer, de 120 a 140. A média dos últimos 10 anos era 180 espetáculos por ano, que é um pouco mais saudável, né? Então, dentro da minha trajetória, não tinha tanto espaço para aventuras separadas dos palapatões, né? De vez em quando fazia uma novela, de vez em quando fazia um filme. Então, isso também, na tua opção artística, o teatro exige mais, né? Um longa-metragem, você vai dedicar 2 ou 3 meses da tua vida, vai ficar lá com equipe também maravilhoso fazendo um filme, né? Televisão é mais chato, televisão te exigirá aí 8 meses de contrato, menos espaço para teatro, né? Eles não gostam muito de você concilie teatro com televisão, sobretudo na Rede Globo, tem essa coisa, né? Então eles dificultam ao máximo
para você não ter que fazer teatro simultaneamente. Então você, como artista, me definir aonde você quer jogar a sua energia, né? Ou em vários lugares, sabendo determinar. E o teatro exige muito mesmo, mas ele acha que, no fundo, a mim, pelo menos, é o que dá mais retorno de sensação mesmo de missão cumprida, de dever com a sociedade, de troca genuína, né? O fato de você estar ao vivo, num céu, fazendo o espetáculo pela primeira vez para 400 pessoas que nunca assistiram teatro, é maravilhoso. Você ir para uma comunidade indígena que tem uma escola lá, só uma escola que é só para eles, e ir lá levar os seus espetáculos, levar a palhaçaria para esses rincões, ou circular pelo Brasil inteiro, pelo palco giratório, e conhecer 4 ou 5 estados que eu não conhecia, né, das beiradas, conhecer o Acre, conhecer Rondônia, conhecer Piauí, então foi maravilhoso poder. Então o teatro permite mesmo você estar presente, trocando, né, ir para o exterior eventualmente, pega um festival, vai para Portugal, vai para Edimburgo, vai para França. Então essa experiência é única mesmo. Então o teatro, e quando você se dedica a ele, ele vai dar os frutos, sim, porque ele é muito fiel a quem realmente opta por fazer essa escolha. E também eu sinto que uma das coisas que nos está trazendo aqui hoje para fazer essa explanação também é a criação da memória, né? Deixar algo, sei lá, pode ser que alguém não viu a peça, talvez nem, mas vai ver, talvez a gente falando aqui, de alguma maneira, eu acho que a gente tem esse lugar mesmo. Eu vi o Krenak falando outro dia que a memória é o que nos traz a consciência crítica, que se a gente não entende, a gente não tem isso muito certo na nossa cultura, nós vamos ficar mais reféns de qualquer discurso, né? Então eu acho isso muito bonito, assim. Então e também é muito doido hoje a gente eu escuto muito filósofas pretas, assim, né? E tem uma filósofa que outro dia ela falou, mulher, o branco tem orixá? E por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque isso, toda vez que eu falo ancestralidade, gera uma coisa meio assim, você fala assim, o que essa branca está falando de ancestralidade, né? Se a gente for olhar nos nossos ancestrais, talvez tenha coisas que, enfim, não são exatamente, a gente vai se orgulhar, né? Essa questão eurocêntrica, essa questão colonizadora, e o quanto que a gente precisa olhar para isso também, né? Que nós não somos os heróis aqui, né? O quanto que há para ser reparado, né? Na nossa trajetória, o quanto que a gente pode se colocar nesse papel, né? Tem até uma frase também, se eu não me engano, é do próprio Krenak, assim, de que as formigas são mais importantes para a Terra do que nós. Se você parar para pensar, até como humanidade, né? Então, da gente sair desse lugar de centro, de heróis, né, os grandes, não, e a gente começar a mudar esse foco, né? Mudar essa... E aí as histórias, né? E o teatro como lugar onde as histórias são contadas, ele tem uma importância, um papel essencial, assim, né? Então, as nossas escolhas são escolhas... Então, o que nos traz aqui hoje também é falar dessa trajetória e deixar isso de maneira também para nós. Quando nós falamos alto, a gente também passa a avaliar o que a gente está falando, né? Então, o fato de ter escolhido a Vada Bordo, né, nessa figura dessa mulher que sou eu aqui, assim, que só pôde fazer isso porque teve a companhia de pessoas maravilhosas e dessa história que vem, que não começou em mim, que veio de antes, né? A vontade de contar uma história com palhaços, né? Então, foi o primeiro espetáculo da companhia. E esse olhar que, na forma e no conteúdo, ele estava presente, né? Porque o Fellini escreveu uma história que foi uma das últimas que ele estava se dedicando antes dele morrer. E ele constrói uma história onde um músico, ele perde o trem. E aí ele perde o trem porque ele acaba se atrapalhando numa história ali amorosa e perde o trem para ir e fazer um concerto. Então, para chegar a tempo, ele tem que pegar um avião. E aí, quando ele pega esse avião, na história do Fellini, ele escreveu essa história e ele tinha pavor de pegar avião. Então, quando ele começou a fazer, aí tudo já começou a se materializar, né? O estúdio, os atores, aí tem foto, né, do Mastroianni, né, com o violoncelo, era um músico, ia ser o Mastroianni, já tinha figurino, já tinha tudo. Aí alguém um dia mandou para ele no roteiro e a palavra fim no final. E aí ele ficou apavorado e falou, não vou mais fazer, não vou fazer agora isso. E cancelou todas as gravações. Então eles dizem que esse é o filme mais famoso não feito do Fellini, né? E por acaso na Itália
quando eu tive presente lá, também nessa busca também das origens, de tirar a cidadania e tudo, chegou esse livro que em forma de conto, dizendo, né, aqui é a história que o Fellini gostaria de ter contado com o filme. Então, foi uma ousadia, né? Ir atrás desses... Isso, eu tinha acabado de ter filho, né? Uma mulher, quando tem filho no puerpério, que a sociedade também fala, nossa, né? E aí foi esse momento que eu falei, cara, eu vou escrever, eu vou adaptar esse livro. Então, fui eu que fui lá, fui traduzindo, escrevendo para o português. Daí ainda consegui que o Marcelo Rubens Paiva topasse fazer. E uma coisa bonita que tem no livro é que ele passa, aí o avião cai, né? Cai não, faz um pouso forçado. E aí, quando esse avião faz o pouso forçado numa cidade chamada Mastorna, e é uma cidade onde o Fellini vai revisitando todos os personagens e filmes dele e temas importantes da vida dele, né? Então, foi um grande... Seria um filme incrível, que eu falei, caramba, o que será que ele teria feito, sabe? E a gente revisita também muitas coisas da nossa cultura, porque eu, por exemplo, não sei, mas grande parte, pelo menos de quem mora em São Paulo, temos muita questão da imigração, né, italiana, assim, de como isso nos afeta em muitos aspectos, inclusive de machismo, inclusive de muitas coisas que não são exatamente boas, assim, sabe? Essa relação com a mulher como objeto sexual. Então, isso aparece muito na história, né? E esse questionamento também da religião sobre os nossos costumes. Enfim, então foi um passeio maravilhoso poder, né, começar os trabalhos da companhia com, imagina, um roteiro adaptado de um livro do Fellini, né? E aí, quando chega no segundo espetáculo, que é o Hundertwasser, que é essa questão profunda da natureza, trabalhar em cima de um grande precursor da arquitetura verde, que foi o Hundertwasser, ele falando de questões ambientais que hoje parece que a palavra sustentabilidade não era uma palavra na moda nos anos 60, né? E hoje ela é urgente, assim, a gente tem data, entendeu? A ONU hoje tem uma agenda que a gente precisa cumprir, porque senão tem pontos de não retorno, né? Então, a importância de falar isso para as crianças de uma maneira sensível. A ONU acabou de determinar que um dos conceitos do Hundertwasser, que é o conceito das 5 P's, seja adotado por todas as escolas do mundo inteiro, no sentido mesmo de que são as 5 peles, né? A primeira pele, que é a tua pele, a tua própria epiderme, né? A segunda pele, que é a sua vestimenta, a sua roupa. A terceira pele, a tua casa, né? A quarta pele, a tua cidade, o teu país, né? A tua etnia, a tua língua, tudo que significa Brasil. E a quinta pele é aquela comum a toda a humanidade, que então seria a própria Terra, né? Que tem aquela película de 30 quilômetros, por incrível que pareça, que sustenta toda a vida, que é a atmosfera. Então esse conceito dele está muito atual. Essa é uma ideia muito boa também, que é que o cemitério deveria ser um grande bosque, né, que cada pessoa que morre deveria escolher uma semente da sua árvore predileta e se enterrar junto com a semente para continuar então vivendo nas naturezas, frutificando nas árvores. Então ele é uma tulipeira na Nova Zelândia. Então todos esses conceitos, então é legal a trajetória da Companhia Vai a Bordo. A gente vai daqui a pouco fechar esse bate-papo, mas vocês continuarem a pesquisa, envolve então a viagem de Giovanni Mastorna do Fellini. Isso é uma pesquisa maravilhosa para entender toda essa coisa, como é que ele não fez esse filme, né? Que filme lindo seria, né? O segundo espetáculo, o mundo de Hundertwasser, com tudo que significa esse mundo, que é bastante vasto também. O terceiro espetáculo, um mergulho na questão feminina, né, do estupro, da maternidade solo, da trajetória de uma mulher de jovem até a terceira idade, então todo esse trajeto, né, então, que é um livro que é um best-seller de uma jovem atriz que virou escritora, que é a Aline Bay, que também fez teatro Série Helena, então tem uma carreira também dentro do teatro. E o quarto espetáculo, que você que se interessa pelo assunto, muito contemporâneo, o livro Terra Preta, da Rita Carelli, que trata-se da vivência de uma pessoa branca dentro de uma comunidade no Alto Xingu. Então, vejam bem que tem uma coerência nessa trajetória, e a gente está aqui um pouco para falar um pouco disso também, dar os nossos contatos. Eu acho que o Hundertwasser tem a direção do Álvaro Assad,
que tem a companhia etc e tal no Rio de Janeiro. Então, olhando para a companhia etc e tal, vendo a linha dessa companhia, o Álvaro foi dirigindo, então depois o La Mínima dirigiu para Patões, então naturalmente veio dirigir a gente. O Pedro Granato dirigiu a Helena lá no... Ela chamou para dirigir esse espetáculo dela, depois também o Pedro dirigiu nos Palapatões também um espetáculo Até que Deus é um ventilador de teto. Então é legal entender um pouco todos esses ganchos. Então o Vada a Bordo está no site, né? Tem lá o www.vadabordo. Na verdade, é na página, por uma questão de host, lá está numa página que é www.elenacerello.com, eu tenho que pensar. Mas aí dentro tem ali a companhia Vada a Bordo, está dentro desse Patões host. também tem o site, a companhia etc e tal. O Hundertwasser tem também a própria página dele, né? Acho que o Peso Pássaro Morto também. E então, a gente é sempre aberto para conversar, para continuar esse bate-papo, seja por WhatsApp, seja numa palestra, seja contratando, por favor, qualquer um dos espetáculos da companhia, né? Estamos sempre circulando. Eu acho que os Palapatões já tinham essa tradição de não excluir. No Brasil é muito comum criar um espetáculo, fica em cartaz 6 meses e mata. Não. Os espetáculos têm um repertório. Dos 60 que a gente criou, pelo menos 20 a gente pode ir lá abrir o baú e fazer. A companhia Vada a Bordo tem os seus 3 espetáculos também. O Mastona é mais difícil de montar, porque envolve muita gente, envolve cenários gigantescos, então isso não está facilitado no repertório. Agora, o Mundo de Hundertwasser, o Peso do Pássaro Morto, e agendar também não é bom, né? Na Europa você consegue agendar espetáculo daqui a 3 anos. Se quiser já agendar um espetáculo do Terra Preta, você já contata também a Helena e já vamos fazendo essa agenda do futuro, né? Para a gente poder garantir o leitinho das crianças. Obrigado pela atenção toda aí, espero que isso tenha sido de alguma maneira útil. Eu faço aqui minhas despedidas e passo para a Helena fazer as despedidas dela também. Eu acho que a gente, na verdade, atende aqui uma parte, né, desse pedido, que é muito importante essa linha contrapartida social. Acho que a gente tem que trazer até isso mais para a vida, sabe? Né? Esse lugar onde a gente devolve mesmo, né? Naturalmente, sem ser uma obrigação, né? Algo porque a gente tem recebido muitas bênçãos por trabalhar com teatro, com a arte, né? E que a gente possa colocar bastante essa bandeira no mundo, assim, no mundo de futuras inteligências artificiais, né? Que pessoas maravilhosas se empenhem em estar na presença, né? E que o teatro possa estar cada vez mais fortalecido. E eu sinto que a gente teve um apoio aqui importante do PROAC para estar aqui nesse momento, inclusive com essa tranquilidade de falar hoje. Então é isso. Obrigado Obrigada pela companhia, quem assistiu a gente. Bota aí o teu like, sua visualização, divulgue para os amiguinhos que você gosta, tá bom? E é isso aí, a gente se vê ao vivo um dia. Tchau. Tchau, tchau.